É notável a queda, a ruína da civilização humana, a exemplo do nosso país. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Eu assisti por 4, 5, 6, 7 horas a 2 programas dos anos 70, 1971. O programa Pinga Fogo, na TV Tupi, assisti pelo YouTube, as 2 entrevistas com o Chico Xavier. Você já deve ter assistido também. Se não assistiu, eu recomendo. O interessante que eu quero trazer neste vídeo, como outras pessoas perceberam, está nos comentários dos vídeos, a educação, o nível de todos os profissionais ali, inclusive do público. Todo mundo tinha uma consideração, uma educação, uma fala muito mais profunda do que nós temos hoje em dia. Aconteceu alguma coisa nestes 50 anos. Não parece que aqueles programas foram gravados no Brasil, um Brasil popular, observando o nível da gente, hoje, dos profissionais, dos jornalistas, de todo mundo que fala sobre as suas coisas em seus debates. Se percebe a nítida decadência cultural, educacional. Isso não tem nada a ver com as escolas que ensinam coisas para o sistema. Na verdade, eu acho que, neste sentido, educação não tem nada a ver com aquilo que se pode aprender na escola do sistema. Na verdade, quanto mais você se educa a si mesmo, você tem mais necessidade de sair do sistema. Entenda, se puder e se quiser. Mas se você continua vivendo no sistema, os seus transtornos mentais aumentarão, porque é um sistema doente. Portanto, educação não tem nada, pouco e nada a ver com aquilo que, no geral, se aprende na escola, não por conta dos indivíduos que se dedicam à educação com muito amor, mas sim por conta que o próprio sistema parece que arranca o amor das pessoas e transforma em máquina. É mais ou menos isso que eu percebo que aconteceu. Foi nos arrancado o espírito, o coração, o amor, a bondade. E foi instalado em nós um mecanismo frio para servir ao sistema. O sistema é nada mais, nada menos que a ignorância, as trevas, a ignorância. O que o sistema educacional nos transforma, ele forma, formatura, forma, padronização. Todos os profissionais de todas as áreas, todas as pessoas, estão convidadas a perderem, a trocarem o amor que sentem por tudo aquilo que são, que fazem, que contribuem para uma humanidade melhor. Isso até parece piada. Isso tudo foi trocado por uma simples necessidade de sobrevivência. Muitos atuam nas áreas que apenas dão mais dinheiro ou mais status. Não existe a valorização do ser. Isso foi, aos poucos, sendo trocado. Ou seja, a ignorância foi tomando conta, é uma sombra que toma conta, o ego, o orgulho. Então a gente vive em uma sociedade de trabalho, de dedicação, apenas por questão de sobrevivência, por obrigação. E estamos muito insatisfeitos, né? Um sentimento de insatisfação muito grande. Um sistema onde a gente parece que só vive humanamente no período de férias. O amor ao que se faz, ao que se é, foi sendo cada vez mais encoberto, esquecido. E este vazio
é preenchido, ou pelo menos tenta se preencher, com o consumismo exagerado, ansioso. Não há necessidade nenhuma da maioria das coisas que a gente compra. A gente só compra status e marcas, e elas sabem lidar com este nosso psicológico esquecido de si mesmo. Então, existe este contraste do mundo exterior e interior. O exterior é muito rico e o interior está abandonado. Talvez não se perceba isso conscientemente, mas é ali que começa a nascer o fruto da insatisfação. E enquanto estamos esquecidos de nós mesmos, o mundo nos estimula a milhões de coisas e a gente interage com milhões de avatares que também estão desprovidos de si mesmo. Parece que você tem que se isolar das pessoas fisicamente e, no entanto, você lida com as pessoas de forma cibernética. Ou seja, há um lidar com pessoas sem o calor humano. Neste cenário, que é o cenário cultural de nossa época, porque o nosso modo de viver é a nossa cultura, se percebe, evidentemente, também a queda na qualidade artística, letras depravadas, livros de pintar para adultos, tudo bem? Alto lá. Uma fala, uma conversação entre as pessoas onde não há mais respeito, não se nota mais bondade, integridade, apenas uma coisa de ego. E a gente percebe isso quando a gente nos educa para sermos pessoas melhores. E como a gente faz isso? Simplesmente assistindo aos grandes exemplos, assistindo pessoas do mais elevado nível nas entrevistas dos anos 70, como elas eram, como se comportavam, como falavam. A própria figura do Chico Xavier, a própria existência dele, tal como a de um mestre, nos evoca a fazer florescer o nosso melhor, e o nosso melhor é bondade. Essa integração, essa essência que falta, que se perdeu, podemos chamar de amor. A ignorância tomou o céu do nosso coração assim. Entenda como beleza. Beleza. Sim, a arte bela, o ser humano belo, a sociedade bela. Isso não existe mais? Isso que está se perdendo? Isso que já se perdeu? Beleza. Beleza na existência. Porque a beleza vem da bondade do coração das pessoas. E bondade, por assim dizer, educa o coração. Estamos falando de uma educação num sentido mais profundo do que a intelectual. Autoconhecimento, espiritualidade, religião verdadeira, reconexão. Este educar para a consciência não é apenas falar, promover alguma doutrina ou falar de cultura zen. Não. A educação para a consciência é sermos nós mesmos conscientes, humildes no sentido nasci, vou morrer, não sou ninguém além disso. E toda esta dor que um ser humano carrega é compartilhada por toda a humanidade. Então, tomando esta consciência, a cada dia mais acontece mais uma necessidade de humildade, de bondade. Esta bondade organiza o nosso coração, as nossas energias interiores, a nossa mente se apazigua, a nossa fala fica mais serena, nossas atitudes se tornam mais serenas, mais livres. A bondade gera um bem falar e o bem falar gera um bem agir. E o que se vê no sistema vindo com tudo, a ignorância vindo com tudo, tomando conta, atiçando
o nosso lado mais trevoso, egoísta, egóico, orgulhoso, medroso. Faz a gente esquecer completamente de todo este lado profundo. E é justamente isso, educação, você estar em um ambiente onde as pessoas se dedicam àquilo que é profundo e verdadeiro. Se você está imerso em uma atmosfera onde se puxa para fora, se torna mais difícil, mas justamente esse é o exercício. Alguma coisa aconteceu com o Brasil, com o mundo, a ignorância tomou conta cada vez mais. E eu não vejo outra possibilidade, a não ser cada um de nós fazer o melhor e se tornar exemplo, pelo menos aqueles que observam de longe, e sim, há muitas crianças e jovens que apenas observam, enquanto todos falam, gritam, esperneiam. E quanto mais ignorância existe, mais falação existe, e menos respeito ao próximo, não é? Mas é por isso que a gente gosta da música boa dos anos passados, porque ela tem todo este solo nutritivo. A nossa arte de hoje não tem este solo. Os nossos artistas de hoje, eles quase não têm este solo, eles apenas nascem dos pedregulhos da ignorância, né? Do ego, do orgulho, do consumismo, da ostentação, da ignorância realmente. Se o Brasil é o país do futuro, ele começa este futuro com um presente consciente. E eu entendi que o melhor de mim talvez não seja exatamente a satirização constante de um sistema ignóbil, mas sim uma atenção mais digna àquilo que me inspira profundamente. Por enquanto, são só vídeos para as paredes. E tudo bem, até o próximo!